Bem-vindo ao canal Transformação Águia, eu sou a terapeuta Cláudia Soares e hoje eu quero falar com você sobre duas palavrinhas que são pequenas, porém podem ser muito perigosas. Como você vem reagindo e como você vem reprimindo. A palavra é reagir ou reprimir, porque você sabe que quando reagimos a algo, às vezes a gente, no inconsciente, podemos até mesmo fazer um estrago. E quando a gente reprime também, fingindo não ter acontecido nada, isso também pode vir a nos atrapalhar muito. Então eu quero falar com você sobre reprimir e reagir. Então, a reprimir é a dor da negação. Querendo ou não, a gente finge, muitas vezes, que algo não aconteceu, porque a gente quer achar que só reprimindo, fingindo, fazendo de conta que nada aconteceu, é mais fácil de superar a dor que alguém nos causa. Então, calar a tristeza, a raiva, o medo e a dor não vai ajudar você a resolver isso. Porque sempre que você reprimir algo em você, você vai estar jogando para dentro do teu inconsciente. E aí o que acontece? Quando a gente reprime algo dentro de nós, o que pode acontecer é que depois qualquer gatilho vai acionar novamente a dor que você sentiu. Então percebe que se você reprime uma situação dentro de você, você só está dando mais força a isso e que quem sabe mais tarde você pode ter até uma situação muito mais grave, inclusive também de adoecer o seu corpo, porque sempre que há uma situação na qual você sente, mas você finge não sentir, vai haver uma somatização dentro do seu corpo. E isso depois mais tarde vai mostrar para você alguma dor, alguma sensação realmente de dor física, que vai fazer com que você tenha que realmente daí curar o corpo, porque você não curou aquela dor emocional que você sentiu. Então, reprimir algo, muitas vezes vem do quê? O medo de ser julgado, o medo de parecer fraco. Então, às vezes a gente pega e reprime a dor. Tipo, você está triste e você não quer que as outras pessoas percebam que você está triste. Então, você pega e finge que não está triste, algo te entristeceu, você simplesmente faz de conta e joga para o lado. E aí essa tristeza, ela está ali. E você, no caso, finge que aquilo não te entristeceu. Uma situação que às vezes acontece no trabalho ou na família. E aí você não conversa com ninguém, ou você também não para nem um minuto para pensar sobre isso e poder realmente acolher a si mesmo. Porque quando acontece alguma coisa com a gente, se você sentiu, você teria que parar um momento e acolher a tua dor. Não é ficar momentos e momentos tristes, não é isso. É simplesmente parar, refletir sobre o acontecimento e perceber se vale a pena, daí sim, perceber se vale a pena ficar dando, digamos assim, muita força e energia para aquilo que realmente aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa fale uma palavra ou, sei lá, alguma coisa para você e te magoe. E aí você, claro, você finge que não aconteceu nada, mas você ficou magoado com a pessoa. A pessoa também percebe, de repente, que até magoou você, mas ela pode até perguntar, você está chateado com alguma coisa? Às vezes as pessoas têm essa mania, né? E você vai dizer, não, tá tudo bem. Mas você sabe que não está tudo bem. O correto seria, quando você estiver sozinho, se você não quiser falar para a pessoa, porque também se você falasse para a pessoa, não, você me magoou, quem sabe você também resolveria mais rápido, porque a pessoa poderia pensar, né, desculpa, eu estava de repente num momento muito atarefado e acabei falando algo que te machucou, quem sabe a pessoa também iria perceber que houve ali, de repente, algo que te chateou. Porém, você não falou com a pessoa e você pôs em casa, pensa sobre isso, né, e vai lá no cantinho e diz, olha, né, para você mesmo, você tem que assumir para si mesmo. Eu estou chateada, eu fiquei triste, aquela situação me magoou. E deixar fluir, deixar realmente vir. Se você precisar chorar sobre aquilo, deixe chorar. O choro, ele é como se fosse o lavar da alma.
Então você vai jogar para fora essa situação e eu diria que depois você pode até mesmo abraçar a si mesmo e dizer: está tudo bem, eu te acolho. Porque essa parte nossa não é fraqueza. Sentir tristeza, sentir realmente emoções, né, que a gente sabe que são emoções mais densas, raiva, até ficar magoado com alguma coisa, as pessoas só escondem. Todas sentem. Quem disser que nunca sentiu está mentindo. Então eu diria para você que mentir para si mesmo é a pior dor que você vai ter. É enquanto você continua mentindo para si mesmo de que não está sentindo nada. Porque isso só vai prejudicar as tuas células, prejudicar o teu corpo e vai realmente fazer com que você, em algum momento, sinta muito mais dor do que a dor emocional, que é essa dor às vezes de chorar, de colocar para fora, de deixar vir para a superfície isso que você está sentindo. Então eu diria para você que quando a gente está sozinho, a gente pode tirar essa máscara de que nós somos muito fortes, de que nós somos superpoderosos, né? A gente pode simplesmente parar de fingir e deixar fluir. E aí, quando você faz isso, você consegue realmente curar a si mesmo. Consegue realmente ir a fundo e dizer: não, eu te vejo. Eu te vejo tristeza, eu te vejo mágoa, você ficou magoado, mas está tudo bem. Porque na verdade é que às vezes a gente se deixa levar por palavras dos outros e os outros não podem ter tanto poder assim. Então às vezes a gente, lá na infância, não soubemos lidar com, às vezes, com as ofensas que a gente ouviu. E aí a gente cresce um pouco frágil demais. Então toda ofensa que for verbalizada para a gente vai sentir muito e vai acabar se sentindo triste. E eu quero dizer para você que toda emoção que você sente não é fraqueza. Isso só deixa bem claro de que nós estamos aqui no mundo aprendendo a lidar com as nossas emoções, lidar realmente com os sentimentos. Então, sempre que você conseguir realmente limpar isso, deixar vir, abraçar, sentir que você está abraçando essa tua sombra e que está tudo sendo abraçado em amor e diluindo em luz, você vai perceber que você venceu. Porque só deixar isso para baixo, como se reprimindo para que isso não apareça, em algum momento vai aparecer. E aí pode aparecer em depressões, pode aparecer realmente em crises de ansiedade. Então, entenda que se você puder sempre fazer uma análise daquilo e deixar fluir, e deixar vir e abraçar isso com amor e ternura, você vai ver que você venceu realmente essa dor. A outra seria a parte onde a gente reage. Essa é um pouco mais complicada, porque reagir a algo que alguém nos faz ou nos fala vem da dor da inconsciência. Geralmente quando a gente reage a alguma coisa ou a alguém é porque nós estamos no automático. E aí, quando a gente reage, geralmente, às vezes, a gente pode reagir de uma forma sem pensar. E aí, em vez de você resolver, você vai piorar a situação. Então, o reagir é agir automaticamente, sem nenhum pensamento, às vezes, de refletir, de falar de uma forma que você não piore mais a situação do que ela já está. Então, de certa forma, você perde o controle e aí o que acontece? A emoção, a raiva assume o controle disso tudo. Então, quando alguém está com muita raiva e vem conversar com a gente, se a gente não parar uns segundinhos para respirar e para colocar a mente na consciência de que quem está no controle é você, você vai acabar atacando o outro da mesma forma que ele atacou você. E quando você ataca do mesmo jeito que está sendo atacado, ninguém venceu. Querendo ou não, raiva com raiva, ninguém está certo, ninguém está correto. E eu quero deixar claro para você que geralmente quando a gente reage, ou quando alguém vem com muita fúria sobre a gente, o correto seria ficar em silêncio, deixar a pessoa falar o que ela quiser. Mas aí tem gente que vai dizer assim: ai, mas eu não levo desaforo para casa. Depende de você. Porque quando você reage, você não está levando só desaforo para casa. Você está levando uma bagagem imensa
não só de desaforo, você não levou o desaforo, porém você levou toda a fúria e jogou mais fúria em cima disso. Então você está levando basicamente algo ao quadrado, de certa forma. Às vezes quando a gente reage, existe uma explosão dentro do nosso ser. Todo o nosso corpo reverbera essa raiva que a gente está colocando para cima do outro. E, querendo ou não, essa outra pessoa, de certa forma, ela conseguiu fazer o que ela queria, que era fazer você reagir. E esse reagir, infelizmente, não vai te trazer benefícios algum. Porque sempre que alguém reage a algo, principalmente se ela não estiver consciente, ela perde todo o crédito. Eu costumo dizer que é como assim, uma criança que alguém vem e fala alguma coisa para ela, se ela fala de volta, como que daí nós vamos conseguir resolver, se as duas daí perderam o controle? Isso a gente faz, né, quando é criança, mas imagina quando se é adulto. O adulto também age muitas vezes como criança. Alguém fala alguma coisa para ele e ele fala duas, três. Querendo ou não, você não ganhou nada com isso. Você simplesmente mostrou que também está em desequilíbrio igual a outra pessoa. Então eu quero dizer para você que essa pessoa que às vezes vem e fala um monte para você, ela está só jogando para fora tudo aquilo que já fizeram com ela. Então ela vem, fala um monte de coisa, joga para fora, vomitando em você, e se você não tiver consciência no momento, vai acabar engolindo todo aquele veneno. E aí você vai de novo jogar em cima do outro. Então compreende que na verdade é veneno com veneno. Então muitas vezes o ganhar nesse reagir aí é quando a gente se cala, a gente percebe que a pessoa não está bem, que ela está realmente falando mais do que a própria boca, e a gente só deixa para que ela se resolva sozinha. Eu costumo dizer que não tem coisa pior para um ser humano que chega cheio de raiva e joga em cima de outro, quando o outro simplesmente não demonstra nada. Fica simplesmente em silêncio, observando. Isso vai deixar a pessoa atônita, porque às vezes tudo que a pessoa quer é que você reaja. E quando você não faz isso, vai deixar a pessoa totalmente fora da casinha dela, porque tudo que às vezes ela queria era que você realmente jogasse tudo para fora da tua fúria. Então eu diria para você que quando você consegue parar de usar o automático, porque todos nós às vezes estamos no automático, principalmente porque fomos também educados assim, à base dos berros, às vezes à base realmente de mães que sempre gritavam e berravam, e pais às vezes até mesmo violentos. Então às vezes quando alguém vem de uma forma muito forte, a gente reage exatamente como os nossos pais lá na infância, reagindo de uma forma bruta, de uma forma realmente até mal educada, de certa forma. Então eu diria para você que aí depois que tudo se acalma, aí vem a culpa, aí vem o arrependimento, aí vem, né, as explosões emocionais, o desgaste energético. A energia foi consumida no momento da raiva, quando você reage. Então, o que eu posso dizer para você é que ali vai mostrar todas as repetições dos padrões. E aí você vai perceber que justamente isso que você condenava quando você via, às vezes, nos adultos. Que você via eles sempre brigando e reagindo e gritando e falando mais alto. Então, a gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha. Então, quando a gente reage, a gente simplesmente está fazendo o mesmo que, né, a gente tanto condenou, de certa forma. Então, como poder segurar de não reagir? A gente tem que criar um espaço no estímulo dessa resposta. Geralmente a raiva, ela passa pelo nosso corpo por 90 segundos. Se você conseguir respirar e segurar e trazer a tua consciência para um momento, você vai falar brandamente, se você precisar falar, ou você vai escolher ficar em silêncio. Você tem escolha. A gente só não tem escolha quando a gente fala no automático, porque daí você vai falar sem perceber exatamente o que está falando. Mas se você conseguir segurar um pouco a atenção e respirar, né? Aquela respiração realmente assim, você vai ver que o teu corpo vai se acalmar, você vai ver que a tua mente vai mandar comando, cuidado, essa pessoa está irritada, mas ela está irritada consigo mesma, esse problema é dela, não entre na tempestade dela.
E aí você vai conseguir superar isso, realmente, sabe? De não deixar isso ser sempre gatilho para você. Porque às vezes o reagir pode ser um gatilho, que o tempo todo está acontecendo isso, de alguém chegar sempre e falar um monte de coisa e tá sempre gritando, às vezes, com a pessoa, porque você reage. E aí, enquanto você não aprender a simplesmente não dar importância, porque sempre que a gente dá importância a alguém que está assim, essa pessoa, ela acabou com a nossa energia e recebeu poder, de certa forma. Porque aí ela se sente o quê? Conseguir tirar a tranquilidade do outro. Então eu diria para você que a gente tem que sempre trazer a mente para o agora, perceber se vale a pena perder realmente a tua energia com alguém. Eu diria sempre assim, quem é? Eu sempre faço essa pergunta, se alguém vem de uma forma muito bruta falar comigo, eu simplesmente olho e pergunto, quem é essa pessoa na minha escala? É muito importante o que ela está falando? Ela realmente precisa de uma resposta minha ou ela sabe tem que ficar no vácuo? E me afasto. Porque eu não vou ligar para você, não existe poder maior do que esse, de você simplesmente, às vezes, deixar a pessoa no vácuo. Ela fala, grita, esperneia e você simplesmente sai fora. Ou quem sabe você respira profundamente e dá uma resposta bem tranquila, bem silenciosa. Uma frase bem curta, às vezes até. E aí essa pessoa fica totalmente sem chão, porque ela simplesmente verbalizou toda a sujeira que tinha dentro dela, mas aí ficou no próprio vômito, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que pensar se vale a pena, quem é a pessoa para você dar realmente resposta. Existem pessoas que não merecem resposta alguma. Existem pessoas que estão na nossa vida, que elas vêm e tentam perturbar toda a nossa paz, e elas nem merecem absolutamente nada. Então, eu diria para você que você tem que fazer sempre essas perguntas antes. Essa pessoa realmente merece resposta? Porque se for o caso que ser aquele tipo de pessoa que não merece mais resposta alguma, porque você já gastou toda teu vocabulário com ela, você deve só se afastar, deixar ela falando sozinha, ou então, quem sabe, dizer, olha, quando você se acalmar, a gente conversa. Nossa, já pensou? Porque eu sempre costumo dizer que gentileza gera gentileza e raiva vai gerar mais raiva. Então, por que você vai dar no caso, você está alimentando, né? A pessoa chega ali cheia de raiva e daí você também vai ficar com raiva, porque isso é automático, e aí você vai alimentar essa raiva dessa pessoa? Não, né? Não vale a pena. Deixe ela com a raiva dela, em algum momento ela vai ter que se acalmar e você segue com a tua paz. Então, reagir nem sempre é a melhor solução. Se você for reagir, reaja sempre com muita consciência, com muita calma, com muita tranquilidade, falando com muita tranquilidade. Porque daí você mostra, e até, quem sabe, essa pessoa aprenda a falar desse jeito. Às vezes você tem até que dizer, quando você estiver mais calmo, venha conversar comigo. Agora, do jeito que você está, eu não quero conversar. Isso são escolhas. Eu não sou obrigada a dar atenção a alguém que está gritando, esperneando. Então, você entende que é assim que a gente resolve as coisas? Muitas pessoas, elas chegam já querendo botar o pé na porta, mas é você quem vai dizer se você vai permitir que alguém coloque o pé na tua porta. Então, eu diria que a calma e a tranquilidade mostra para o outro como que é o correto em conversar. Não gritando, não berrando, não querendo realmente chamar atenção, mas fazendo as coisas de uma forma calma, tranquila, com muita tranquilidade e calmaria, porque ninguém tem que ser tempestade na vida de ninguém. Então, quando acontece isso, você consegue perceber que eu não preciso reagir a tudo aquilo que eu sinto. Nem tudo que uma pessoa faz tem que me atingir. Aliás, ninguém pode me destruir a não ser que eu permita. Então, quando eu permito que aquela pessoa realmente tente entrar na minha mente e tentar destruir a minha tranquilidade, é só se eu permitir. Mas se eu não der essa permissão, a pessoa vai chegar, vai bater no meu escudo aqui e vai voltar. E infelizmente, volte de outra forma, falando bem tranquilamente, porque não é assim que a gente resolve as coisas.
Não é gritando, não é berrando, não é esperneando. Então, isso é autocontrole e isso nós temos que aprender. Muitas vezes a gente não aprendeu isso, porque nossos pais já tinham um certo descontrole e a gente aprendeu com eles a também perder o controle quando alguém vem conversar com a gente estressado. Então, o que eu digo para você é, tudo bem, aprendemos errado, mas não precisamos levar isso adiante e nem ensinar nossos filhos a ser assim também. Então, quando a gente consegue se controlar, a gente consegue também ensinar nossos filhos, né, nossos netos, até autocontrole. E a dizer para eles que o poder pessoal está em não reagir a qualquer um que chega querendo dar com os pés na porta, certo? Então, hoje foi essa a nossa conversa, eu espero que você tenha gostado deste vídeo e eu quero deixar aqui para você que quer ter mais autoconhecimento, quer conhecer mais a si mesmo, entre no link abaixo ou até mesmo no QR Code aqui do lado e compre o curso, invista em você, sabe? Sempre que você investir em você, você vai perceber o quanto vale a pena aprender mais sobre si mesmo. Esse curso tem 12 aulas, a última, a 13, é uma aula bônus, e eu quero dizer para você que vai te ensinar muito sobre a como viver com os outros, a como viver na família, quais são os traumas familiares que às vezes nos trazem gatilhos na nossa vida adulta. Então eu quero dizer para você que são 12 aulas magníficas, com até práticas para você fazer durante o dia também as práticas, e tem ali também um outro bônus também que é um e-book que eu fiz que fala sobre o corpo fala, falando sobre doenças que às vezes a gente não resolve as emoções e infelizmente viram doenças físicas. E também ainda no mês de junho eu vou deixar ainda para o mês de junho as 2 sessões de terapia, na qual você terá 50 minutos. Você compra o curso, depois entra em contato comigo, e aí você vai ter 50 minutos, 2 terapias, né, em dias separados. Você vai ter que marcar para ver se tem um dia para encaixar você, e aí você vai fazer terapia e vai poder ver o que te atrapalha mais, quem sabe, às vezes algum trauma, às vezes, né, não saber reagir da forma correta, ou quem sabe viver mais consciente. Então, eu diria para você que faça algo por você. Existem várias formas hoje de a gente se curar e nós não precisamos estar sempre em estado de alerta, nem em estado realmente de ansiedade, porque tudo isso passa por nosso corpo, não precisa ficar permanente. Então eu diria para você, busque realmente muito autoconhecimento, busque saber quem você é, porque isso vai ajudar você no seu dia a dia. Então compartilhe esse vídeo, deixe aqui a sua mensagem, fale aqui o que você faria. Você reage ou você reprime? Qual é aí a situação que você vem fazendo sempre e que você precisa vencer? E eu diria para você, vença. Vença porque todos nós podemos vencer sim qualquer coisa. Somos muito poderosos, mas às vezes a gente entrega o nosso poder para o outro. Então, nos vemos no próximo vídeo. E fiquem com Deus, que Deus abençoe o seu lar, sua casa e a sua família. Eu vou